É o jeito dele, se entende, né? Eu também tinha lá meus jeitos. Então, assim, não tô aqui para só apontar o dedo, tem que entender. Mas, de fato, é um personagem que está ajudando, por um lado, fazendo os gols, e atrapalhando de outro, né? Porque ele fica fora dos três próximos jogos em 3 competições diferentes. Bom, o árbitro aí, Simon, se vai até a lateral do campo, ele faz uma festa com o cartão na mão, hein? Porque olha ali, o Davidson, sai o Jailson, o Roger pelo lado do Corinthians. Quem foi que segurou o Roger? Fernando Praz ali. Segurou. E o Felipão foi excluído nessa confusão toda também. Olha ali, o Jair é que está segurando, né? Olha ali, ó. Geralmente quem administra esse conflito aí fora é o quarto árbitro, né? Com o delegado do jogo. O árbitro está envolvido lá no centro do gramado, o jogo que já é difícil de ser arbitrado. Mas, sem dúvida nenhuma, o quarto árbitro pode chamar e esse jogador aí está sob a jurisdição do árbitro. Pode receber cartão amarelo, cartão vermelho, quem está no banco de suplentes. Vamos fazer o seguinte, agora há pouco o Edmundo falou a respeito do Corinthians, que não corre risco de rebaixamento, não tem esse perigo e tudo mais. Vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro? E aí é claro que você vai ver aí os 20 times do campeonato, o Internacional liderando, junto com o São Paulo, 49 pontos cada. O Palmeiras em terceiro, 46, Flamengo 44, o Grêmio 41. O Atlético joga amanhã. Se por acaso o Atlético vencer, o Grêmio perde mais uma posição na classificação do campeonato. Cruzeiro 33. Vamos falar do Cruzeiro já, hein? Reclamação de arbitragem de novo. Santos 31 pontos com a vitória, o Fluminense 31, Corinthians 30 pontos. Então deixa aí só um minutinho. Perde mais uma posição. Pessoal, o Corinthians está a 8 pontos do G6. Tá certo? Então, pensar numa classificação neste momento de Libertadores, ele está a 8 pontos. Então, 30. Vamos ver a quantos pontos da zona de rebaixamento? Virou a página agora. A 6 pontos da zona de rebaixamento. Olha ali, ó. 24. Né? América com 30, Vitória 29, Bahia 28, Atlético 27, o Botafogo 26. O Galo jogando amanhã, a coisa pode ficar ainda mais distante para o time do Corinthians se vencer o Galo. Vasco 24 e vem a zona de rebaixamento. Sport 24, Ceará 24, Chape 22, Paraná 16. Zinho, acende uma luz de advertência para o time do Corinthians ou não há necessidade? Não, assim, quando o Carille saiu, sua comissão técnica, eu falei que o Corinthians, até dessa declaração, gerou uma certa polêmica, foi que o Corinthians não ganhava mais nada esse ano. Agora, para cair para a segunda divisão, eu acho que não corre esse risco, porque o pessoal de baixo tem muito mais limitações, aí o Corinthians não corre esse risco, porque tem um elenco muito melhor. Eu acho também. Você falou isso também, né, PVC? Só que ele está 8, eu acho que não vai acontecer, mas ele está a 8 pontos da Libertadores e a 6 do rebaixamento. Não, o Jair tem que inverter essa situação. Pode chegar a 11 pontos ele amanhã. Ele tem 30, a Libertadores tem o Atlético com 38. Ele tem 30, o rebaixamento tem o Sport com 24. São 8 para a Libertadores e 6 para o rebaixamento. Não, sim, eu só concluí. Se o Atlético ganhar amanhã, ele São fica 11. a 11. Exatamente. Porque ainda vai completar a rodada. Fica muito distante desse G6. Mas aí vocês falando isso aí, vocês têm que obrigação de concordar comigo, né? Não, mas a gente que é o coletivo apronto hoje no jogo de quarta. Porque se ele tá a 11, ele não vai, se ele ficar a 11, não vai chegar. É que assim, a expectativa é a mãe da frustração. Você vai falar do América Mineiro, que tem os mesmos 30 pontos do Corinthians. Que campeonato fantástico, seguro faz o América. Sim. Aí o Corinthians que tem os mesmos 30 pontos é vexatório. Então, a cobrança, a exigência é outra. Sim, eu concordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte... O investimento é outro. Sim, beleza, eu concordo com vocês. Por isso que eu acho que ele não vai cair, porque ele está tão seguro quanto o América e tem os seus jogos em casa que o mantém na primeira divisão. Ele não vai chegar ao título de jeito nenhum, são 19 pontos de diferença. A Libertadores vai ficar mais difícil se o Atlético ganhar amanhã, que aí vai abrir 11 pontos, aí fica mais difícil. Então, o campeonato hoje do Corinthians
é a Copa do Brasil. Sim, desde que ele esteja estável na classificação. Assim, eu não falo nem do investimento. O Corinthians entrou em campo para a torcida imaginando que ia disputar o bicampeonato brasileiro. O América entrou em campo imaginando que se salvasse do rebaixamento estava ótimo. Tá bom. Se fosse 16º colocado, sensacional. O América, da última vez que chegou à primeira divisão, foi rebaixado no mesmo ano. Então, eu acho diferente. E acho que o Corinthians tem condição. É o primeiro jogo do Jair Ventura. Então, eu não concordo que seja um coletivo para o jogo de quarta-feira, porque era um clássico. Ou seja, tinha uma responsabilidade no clássico. Mesmo que você possa não concordar com o Simon quando ele diz que é vexame perder para o time, entre aspas, reserva do Palmeiras, porque, repito, é o time titular do brasileiro, ok, mas não dá para você apenas se preparar para a Copa do Brasil, porque você tinha um jogo que não dava para perder. Não era para perder para o maior rival. Empatasse o jogo ali, vitória do Corinthians. Mas perdeu o jogo para o time do Palmeiras, que tem 8 jogadores que não vão jogar quarta-feira contra o Cruzeiro. Pessoal, se tem essa diferença aí do time do Corinthians, essa distância em pontos que não é grande para a zona de rebaixamento, entendendo vocês que o Corinthians, neste momento, não corre risco de rebaixamento, mas também não é o time dos sonhos do torcedor corintiano. Concordam? Sim. Não é o time dos sonhos do torcedor corintiano. O que é que o Jair Ventura tem que acertar urgentemente nesse time do Corinthians? Na visão de vocês, o que é que precisa mexer rápido no time do Corinthians, o Jair Ventura, que acabou de chegar? Qual foi o último jogo que não sofreu gol o Corinthians? Tomou gol do Atlético, o Paraná Clube. O Paraná Clube não sofreu gol, mas também foi 1-0 suado, porque assim, eu vou dizer, tem que acertar a casinha, tem que fechar a casinha. Mas só para no seu raciocínio, faz quanto tempo? Contra o Paraná? 2 semanas. 2 semanas. O Corinthians ganhou do Paraná, aí ganhou do Colo-Colo, sofrendo gol. Sofreu o gol do Colo-Colo. E foi eliminado. Gol do Henrique contra o Paraná. Aí ele empatou com o Atlético e perdeu pro Ceará e perdeu hoje do Palmeiras. Então ele tem Palmeiras, Ceará, Atlético, Colo-Colo. Ele tomou gol nos últimos 4 jogos. É isso que tem que corrigir. Primeira coisa que tem que corrigir é parar de tomar gol. Mas também não dá pra você falar, não tem que acertar a saída pro ataque. Porque o jogo contra o Paraná que ganhou de 1-0 foi um terror. Desses últimos 5 jogos que eu citei aqui, o melhor foi contra o Colo-Colo. O Jadson jogou bem. Venceu por 2-1. Venceu por 2-1 e foi eliminado. E foi eliminado porque sofreu um gol que não era pra sofrer. Tem que acertar essa defesa aí. O que não pode acontecer, o Dudu pegar a bola na ponta esquerda, trazer a bola, atravessar toda a área, trazer ela na marca central e dar uma patada na bola, dar um travessão e o zagueiro fica olhando. Me lembrava o Dom Elias Figueroa. Tem grande área é a minha casa e nela entra quem eu quero. Tá faltando um zagueiro ali. Tem zagueiro suficiente para corrigir o time do Corinthians? Nas laterais também, o Gabriel na lateral é uma piada. Passa por ele com uma janelinha ali que é incrível. Então eu acho que esse setor defensivo do Corinthians tem que corrigir urgentemente.